carta de Paulo de João, carta de João, a primeira epístola, capítulo 5, verso 4. Depois você vai para o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Depois nós vamos para o livro de Abacuque, capítulo de número 1, versículo 1. Os amados encontraram? João escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 4, ele diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode repetir? Vamos lá. Porque o texto diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Outra tradução diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Agora eu gostaria que todos lessem comigo o versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque. Abacuque 2, versículo 4. Vamos todos lá ler? Diante da sua palavra e rogamos que o Senhor transmita a nós aquilo que tu desejas. Fala os nossos corações, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o justo viverá pela fé. São 70 dias que o povo batista tem orado pela nossa nação, pelo Brasil. 100 dias que impactarão a nossa nação. Nós, os batistas, quando abraçamos esse desafio e que formamos atualmente em oração, entendemos que Deus, através das orações, pode impactar a nossa nação. E durante esses 70 dias, as igrejas em todo o Brasil têm feito vigílias, têm dobrado os joelhos, têm jejuado para que Deus realize a sua obra nesses 30 dias que nos prestam.
nos preparando para a dança. Como batistas cabiumenses, nós oramos a Deus para que tivéssemos um número de 300 voluntários alistados para a realização da obra. Como batistas cabiumenses, nós sonhamos com isso e chegamos ao número de 72 inscritos para o projeto. E humanamente isso traz em nós um desânimo. Humanamente podemos olhar para essas situações e nos entristecer. Mas, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele frustra as perspectivas humanas, porque Deus não está condicionado às nossas perspectivas. Deus não age de acordo com as nossas expectativas. Deus não age de acordo com os nossos sonhos. Deus não age de acordo com o que nós planejamos. Nós procuramos nas Sagradas Escrituras o sábio Salomão dizer que ao homem é dado a capacidade de planejar, mas a Deus cabe as respostas e a execução dos projetos. No coração não nossos sonhos, mas é em Deus e através de Deus que as execuções podem ocorrer. Sonhamos com serio, Deus nos deu destino. Serio, imaginamos que Ele poderia impactar nas nação, meus queridos irmãos, com 1000 pessoas ou 100 pessoas. Deus tem poder para impactar a nossa nação. O Batista Capiumense, nós sonhamos com 300 voluntários, mas cremos que com 72 Deus tem poder para impactar a nossa região. Desânimo, literalmente, nós podemos dizer que é ausência de alegria, de prazer, de motivação para prosseguir uma caminhada. Todos nós, quer sejamos crentes ou não, somos às vezes, por vezes, submetidos a essa sensação ou esse sentimento desencorajador. O profeta Habacuque, portanto, experimentou esse sentimento devastador. Quando nós lemos o texto, e o peso que viu o profeta Habacuque. Queridos, isso refere-se à profundidade da sua angústia, à profundidade do desânimo vivido pelo profeta, do seu descontentamento. Sensação essa que foi provocada pela violência que esta nação vivenciava, pela iniquidade e injustiça que estava sendo praticada pelo povo, que estava diante dos seus olhos. Isso trouxe uma sensação de que Deus estava ausente da sua vida, ausente do cenário do seu povo, a sensação de uma ausência divina, da ausência de Deus. É por isso que quando nós nos focamos ou colocamos os nossos olhares nas circunstâncias e situações, podemos experimentar desânimos profundos. Não é à toa que as Sagradas Escrituras vão nos dizer: olhando para o autor e consumador da vossa fé. Porque como crentes nós não podemos focar o nosso olhar nas circunstâncias, mas o nosso olhar deve estar em Cristo, no Senhor. Mas queridos, o desânimo é perigoso, porque traz uma sensação de ausência de Deus. O profeta não diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu, tu não me escutarás? Gritarei violência, não me escutarás. Verso 2. Queridos, essa sensação de que Deus não responde, ou não nos responde, ou não responde a nossa oração, é algo desafiador. Compartilhávamos agora, enquanto o treinamento acontecia aqui, compartilhávamos que as orações do povo batista parecem peregrinantes. Não foi, irmão. As orações que as igrejas fizeram, as vigílias que as igrejas fizeram, cada clamor, não foi, irmão. Deus tem algo a nos revelar e a nos ensinar com tudo isso.
Por isso que nós não podemos focar o nosso olhar nas circunstâncias. Em algum momento, também como líder, a gente se sente às vezes abatido e somos levados e tentados a esmorecer. Algumas vezes hoje, durante o dia de hoje, eu me senti assim. Mas então, a palavra de Deus vem à mente e Deus diz que eu sou Deus. Tenho um controle absoluto de todas as coisas. E todas as vezes que eu olhava para a situação, eu era desafiado por Deus a olhar para a sua palavra e entender que Ele tinha o controle de todas as coisas. Mas, queridos, às vezes é essa sensação que muitas vezes sentimos. Eu estou orando há tempo e não tenho obtido uma resposta. E às vezes essa sensação é que Deus tem se esquecido de nós. E às vezes isso nos leva a achar a nossa oração não tem chegado até os ouvidos de Deus, nos sentimos inúteis e por aí vai. Então dizemos para Deus: Senhor, até quando? Até quando? E é aí que muitos desistem, é aí que muitos abandonam, é aí que muitos recuam, é aí que muitos não prosseguem, porque se deixa abater pelas situações ou circunstâncias. Porque se nós somos colocando os nossos olhares nas circunstâncias, situações e dificuldades, nós não vamos avançar, nós não vamos prosseguir. Eu me recordo daquela situação de Moisés, guiando o povo pelo deserto, fugindo de Faraó, caminhando em direção à terra que Deus havia prometido. E de repente Moisés se depara diante do mar vermelho, e Moisés percebe que ele está agora sendo cercado pelo exército de Faraó, enfurecido. E Moisés se vê encurralado, sem ter como avançar. E ele também não podia recuar, e alguns começaram a reclamar, e alguns até sugeriram a Moisés para se render e se entregar a Faraó. E naquele momento, então, Moisés está diante de Deus e vai orar a Deus. E quando Moisés levanta a sua voz para orar a Deus, então Deus diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, porque você está orando contigo ao povo que mata. Com essa palavra, Deus estava dizendo a Moisés, a mim e a você, que existem momentos que nós precisamos orar. Existe um momento que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, e nós já o fizemos durante 70 dias, mas há momentos que nós precisamos agir, nós precisamos avançar. E o momento agora não é mais para simplesmente orar, mas é momento para avançar e prosseguir. Essa foi a palavra de Deus a Moisés: Moisés, por que clamas? Tira o povo de casa, tira o povo para andar, tira o povo para caminhar. Queridos, como é bom a gente olhar para as Sagradas Escrituras e ver palavra como aquela que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como é bom ouvir a palavra do apóstolo Paulo: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como é bom recorrer às Sagradas Escrituras e ver a palavra de Deus dizendo: agindo Deus, quem impedirá? Como é bom ver nas Sagradas Escrituras palavras encorajadoras como essa. Mas todas essas palavras não estão focadas no homem, na ação do homem, não estão focadas nas circunstâncias, mas todas essas palavras colocam a ação em Deus. A ação está em Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que a obra da evangelização não é uma
andar e caminhar. Eu me recordo daquela palavra de Tiago, quando ele faz uma menção do profeta Elias, quando ele diz no capítulo 5 da sua epístola, verso 17 e 18, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e outra vez o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias realizou o grande obra de Israel, um profeta poderoso na palavra, poderoso nas realizações. Elias chegou diante do rei Acabe e disse: não vai chover. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Esse mesmo homem chega diante de Deus e olha e diz: Senhor, pode liberar as nuvens, vai chover. Abra as portas dos céus, vai chover. E Deus fez chover sobre a terra. Esse homem chega no monte, diante de 450 profetas falsos. E ele exalta esses profetas. E naquele momento ele ora a Deus e diz: Senhor, manifesta-se agora. Mostra que é um Deus verdadeiro. E aquele homem não consegue completar a sua oração. E Deus instantaneamente atende a oração daquele homem. E ele agora destrói os falsos profetas. Mas uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, manda uma mensagem para Elias, dizendo para Elias: Elias, da mesma forma que você destruiu os nossos profetas, nós destruiremos a você. E esta palavra trouxe algo tão desanimador ao profeta Elias. Elias ficou desencorajado, Elias fugiu da presença do rei Acabe, e ele vai se esconder numa caverna, pensando uma coisa: Elias havia desafiado 450 profetas, ele havia experimentado a ação de Deus, uma resposta instantânea de Deus. Elias havia orado, pedindo para que não houvesse aos judeus, como estava experimentando a ação de Deus, a ajuda de Deus. Mas em um determinado momento, uma mulher consegue desencorajar esse grande homem de Deus, porque ele é homem, é limitado, as ações e as realizações não estão nele, e ele foge, e ele se esconde, e lá escondido e desanimado por causa do ser da sua adversária, eles não têm uma sensação de fracasso, porque o desânimo provoca isso em nós, sensação de fracasso, e Elias pede a morte. Ele entra em depressão profunda, ele pede a morte. E entrou nesse momento em que Elias está triste. Vem a palavra do Senhor ao profeta e diz para Elias: Elias, não se esconda, porque não disse a você. Existem outros profetas que ouvem o meu nome, e você é lindo. Você é lindo. Tem muita coisa para fazer. Bom, se alimente e levante, porque a sua jornada é demasiadamente longa. Você tem uma caminhada extensa pela frente, você ainda vai correr 2 vezes. E o detalhe é esse: você ainda tem que fazer um sucessor. Deus estava dizendo para eles: quem disse que as coisas acabaram aqui? Quem disse que as coisas terminaram aqui? Eu sou Deus. Vá. E Elias então foi. Queridos, eu gosto daquela palavra do apóstolo Paulo, que escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 37, 51, Paulo diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus dará nos irmãos sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, quantas vezes em oração nós já experimentamos ações miraculosas de Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós vivenciamos ações extraordinárias de Deus? Quantas orações Deus atendeu? E às vezes as dificuldades que surgem no presente acabam nos escurecendo, nos desanimando e nos levando até a pensar em perdoar. O Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus eternamente. Essa é a certeza que nós precisamos ter, esse Deus. Queridos, o desânimo
nos faz perder momentaneamente a visão de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Quando nós colocamos os nossos olhares nas adversidades e dificuldades, nós perdemos a visão de quem é Deus e daquilo que Ele pode fazer. Queridos, Deus é um Deus grande, poderoso, Senhor sobre todas as coisas, Senhor absoluto e Rei absolutamente. Mas parece que às vezes as dificuldades, os problemas, os desafios nos fazem perder esta visão da majestade, grandiosidade de Deus. Gosto muito da tentativa de Langston em ensinar aos outros a respeito de quem é Deus. Quando Langston tenta definir a respeito de Deus, Langston diz: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que Ele se amor, cria, sustenta e governa todas as coisas. Essa sua definição nos faz parar para refletir. Eu considero os que ele diz: Deus é espírito pessoal. Ele está dizendo na sua afirmação que Deus não é um Deus que está aquém da realidade humana. Ele não é uma divindade que está sentado assistindo as coisas com passividade, mas Ele é um Deus pessoal que se relaciona pessoalmente conosco, que sabe das nossas dores, lutas, dificuldades. É um Deus que interage com o homem, é um Deus que age com o homem. Deus é um Deus perfeitamente bom. Esse perfeitamente bom nos faz olhar para as Escrituras e ver que todas as obras de Deus elas são perfeitas. O salmista diz: o Senhor a terra, o Senhor plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Criou Deus os céus e a terra, e viu Ele que tudo quanto havia criado era muito bom. Deus é um Deus perfeito, as suas obras são perfeitas, a sua realização é perfeita, a sua ação é perfeita. Portanto, meus amados irmãos, precisamos olhar para Deus e contemplar a majestade de Deus e a grandiosidade de Deus. Perfeitamente bom, que se amor, cria, sustenta e governa todas as coisas. Ele é o Deus que criou todas as coisas, e por criar todas as coisas, Ele tem o domínio absoluto de todas as coisas. Ele está no controle da situação. Ele está na condução da situação. Nada lhe foge, nada escapa do seu controle e do seu domínio. É por isso que Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. E o que nós vamos fazer durante esses 15 dias é poder de Deus. Está no controle do governo de Deus. Porque Ele é pessoal, Ele é perfeito, Ele é governador de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, voltando para Abacuque, a resposta de Deus ao profeta é iluminadora. Ele diz no verso 5: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Ele está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu sei e vou realizar uma obra grandiosa. Abacuque, quem disse a você que eu perdi o controle das coisas? Quem disse a você que eu estou vendo tudo pacificamente ou passivamente? Eu tenho controle e vou realizar coisas grandiosas. Meus amados irmãos, eu creio que esse Deus que disse para Abacuque que realizaria a obra tal e assim fez, é o Deus que também realizará uma grande obra nesses 15 dias em nossa região. Então ele vai dizer lá no verso 4 do capítulo 2: Mas o justo viverá pela fé. Irmãos, fé não é aquilo que eu vejo, que eu contemplo, mas fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso quer dizer, portanto, que aquilo que eu não vejo, que eu não enxergo, que eu não toco, que eu não palpo, que eu não vislumbro, aquilo que os meus olhos não conseguem ver,
certeza e a convicção que elas chegarão até nós. Portanto, meus amados irmãos, Abacuque ouve isso de Deus, mesmo diante das circunstâncias e situações que ele estava vivenciando. Então, no capítulo 3, verso 17, ele revela o nível de adoração profunda e ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no vide, o produto da oliveira vinha, os campos não produzam multidão, as ovelhas sejam arrebatadas ao do abismo, e nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça, e me faz andar altaneiramente. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu te digo: alegrai-vos no Senhor. Ainda que o número de voluntários não aumente, ainda que alguns materiais nos faltem, contudo nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Glória a Deus! Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu querido irmão, meu querido voltar, é por fé e com fé que nós vamos voltar. Não é crendo nas nossas capacidades, porque nós não temos. Não é crendo nos nossos recursos, que são escassos. Não é crendo nas estruturas, porque tem sido falhas. Mas é por fé em Deus, entendendo que Ele pode realizar grandes coisas. Portanto, meus queridos irmãos, coloquemos diante de Deus todos os nossos sentimentos e vamos dizer para Ele como nós nos encontramos agora e como gostaríamos de estar. Vamos pedir ao Senhor que Ele avive a sua obra em nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor que Ele renove o nosso ânimo e traga um avivamento para as nossas vidas. E nós vamos declarar ao Senhor que nós temos fé, crença absolutamente nele. Que nós não vamos para esse grande empreendimento dos 15 dias confiando em nós, mas é confiando nele e no poder dele, porque ele tem poder para conduzir todas as coisas. Você feliz? Então nós vamos orar agora, nós vamos colocar tudo isso diante de Deus, porque a obra da evangelização é obra humana, é obra de Deus, e por ser obra de Deus, Ele vai realizar o seu grande poder. Se coloque em pé, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos entregar isso ao Senhor, e nesse momento